Olá, meus irmãos. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Agir, a nossa escola virtual do GED, do Cursilho GED Santarém, Pará. Hoje nós vamos discutir a temática o carisma do MCC no mundo atual. E para enriquecer ainda mais essa nossa conversa no dia de hoje, estou aqui com o meu irmão Adlin Amaral, e com a nossa irmã Áurea Amaral também. E aí, sem mais delongas, como de praxe, vou passar a palavra para ambos, se apresentarem, dizer o seu nome, o nome já adiantei, o seu cursilho, quanto tempo estão aí na caminhada, o núcleo que participam. Fiquem à vontade e sejam bem-vindos. Boa noite, eu sou Áurea Célia Amaral, eu tenho 33 anos vivendo meu quarto dia, sou afilhada da minha mãe, eu praticamente me entendi no movimento de cursilho. Na minha família, a gente canta o Decolores desde que eu tinha 10 anos de idade. Olha aí. Então, assim, a gente tem uma caminhada, meus pais, meus irmãos. E eu estou nessa caminhada aí há 33 anos. Já passei pelo núcleo da educação. E depois de uma temporada em Óbidos, eu retornei para Santarém. E desde 2013, retornei de Óbidos casada com esse rapaz bonito aqui. E a convite de um membro do núcleo dos autônomos, nós fomos participar dos autônomos. Já coordenei o núcleo, já coordenei o PNCA. Estou aí, nessa caminhada e muito feliz por esse convite. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez. Sou Adlin. Eu sou o Adlin, participo do núcleo dos autônomos e fiz o 56º em 2015, meu padrinho é o Celso Furtado e conheci o carisma do MCC e assim, como eu sou um pouquinho estudioso, eu fui adentrando um pouco no conhecimento do carisma do MCC. Então, participar do movimento é muito importante na nossa vida. Por que é importante? Quando nós colocamos o nosso carisma, evangelizar ambientes. Isso parece uma coisa assim que é muito fácil, não é? Mas nos nossos ambientes, nós encontramos pessoas diferentes, pessoas que acreditam em coisas diferentes, pessoas que fazem coisas diferentes daquilo que nós fazemos. E você conseguir levar uma mensagem para essas pessoas, às vezes não é tão simples. E aí vem o carisma do MCC. O seu exemplo, ele é capaz de mudar a forma de pensamento das outras pessoas. O seu exemplo, ele é capaz de chamar as pessoas para se aproximarem de você. Em outras palavras, o seu exemplo, ele pode trazer pessoas para que possam caminhar com Cristo, E aí a gente já pode até entrar um pouco no nosso tema, o carisma do MCC. Qual é este carisma? O nosso Papa, o Papa Leão, ele vai dizer que existem 3 coisas de suma importância para, de fato, nós vivermos o carisma do MCC, que é a paz, a justiça e a verdade. Para nós esmiuçarmos a paz, a justiça e a verdade, quando nós falamos em paz, existe a necessidade de nós estarmos primeiramente em paz conosco, para depois eu estar em paz com o meu irmão. Eu preciso estar em paz com a minha família, para me poder transmitir para os outros tranquilidade. A segunda palavra do nosso Santo Padre, o Papa Leão, é a justiça. Nós deveríamos ser justos em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em toda a nossa vivência.
E atrelado à justiça, logicamente, nós encontramos a verdade. E quem é esta verdade para nós? A Sagrada Escritura já vai dizer, o Cristo já se auto-identifica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso Papa, nesse tripé de paz, justiça e verdade, ele mostra que o caminho é o Cristo. O nosso carisma é estar de mãos dadas com o Cristo. E aí nós vamos lembrar o que diz logo no início da Sagrada Escritura. Nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. Mas não somos simplesmente formados a essa imagem. Nós, na nossa vida, na nossa vivência, nós também somos convidados a permanecer como imagem e semelhança de Deus. Ser formado é uma coisa, mas o difícil é nós continuarmos sendo, né, essa imagem e semelhança de Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Aí está naquilo que diz já o Papa Francisco, a dignidade. Nós necessitamos ter dignidade, né? Quando nós entendemos a dignidade, existe a necessidade de nós entendermos todo o processo cultural que nós vivemos. E aí existe um grande ponto de interrogação. Quando nós falamos em cultura, hoje na nossa sociedade, necessariamente nós falamos de diversidade de coisas, diversidade de ações. O conceito de cultura, ele se torna assim um conceito muito abrangente. Por quê? O que é cultura para alguns deixa de ser cultura para outros. Aquilo que é bom para alguns se torna ruim para outros. E aí nós encontramos o pluralismo. Com certeza. Cada um acreditando em uma determinada coisa. E aí, tomando essa sua fala, Adeline, eu passo aqui a palavra para nossa irmã Áurea, para ela justamente clarear um pouco mais para a gente esse ponto que ele já antecipou para a gente, que é a questão da dignidade humana, né? Como que nós vamos vivenciar esse carisma, e até salutar te apontar, que nós vivenciávamos nesse fim de semana, né, a nível de GED de Santarém, a nossa Assembleia Diocesana. E um dos pilares dessa Assembleia era justamente trabalhar esse carisma, né? Que a gente já vai retomar aqui. Mas antes da gente retomar, como que a gente pode trabalhar, né? Eu lanço essa proposta para a senhora detalhar mais para a gente. Como que a gente pode trabalhar essa dignidade, né, da pessoa humana dentro desse contexto do carisma que é muito peculiar para a gente enquanto cursilista? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter consciência desse carisma, né? É a gente conhecer o nosso movimento. A gente costuma dizer que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, quando eu digo que eu tenho uma caminhada de 33 anos e tem pessoas que já têm uma caminhada de 47, nós temos pessoas com 50 anos nesse movimento, né? Então, são pessoas que elas realmente entenderam e vivem esse carisma. Permanecem, como ele colocava. Permanecem. Né? Porque se você não conhecer aquilo que você está participando, se você não se aprofundar, você não vai viver o seu quarto dia. Né? Você não vai colocar em prática aquilo que a gente viveu lá em Emaús. Porque eu recebi um carisma, eu recebi um crucifixo, e lá eu fiz um compromisso de viver esse carisma, né, de ter esse carisma no meu coração e principalmente de levar para o meu ambiente. E essa semana, inclusive na reunião, nós perguntávamos, quando a Corina fez a síntese Evangelização dos Ambientes. Passados tantos anos, nós aqui que estamos compondo essa equipe,
Nós estamos conectados com o carisma do MCC? Nós estamos vivendo o carisma do MCC? Ou nós só estamos gostando de participar de uma equipe? É legal ir para Emaús, né? Lembra muito aquela passagem do Evangelho? Vamos fazer uma tenda, uma para vamos ti, ficar uma por para aqui. mim, para Elisa, É para Moisés. gostoso, tem aquela capela e aquele clima maravilhoso. É o pedacinho do céu. Mas lá é muito bom. O quarto dia é aqui. E é aqui que a gente tem que viver esse carisma. É aqui que a gente tem que viver a dignidade humana. É aqui que a gente tem que ser, nós temos que ser irmãos e irmãs. E olha como a providência divina acontece, na verdade, porque a gente está aqui, né, de forma providencial, de fato, com essa temática, o carisma do movimento no mundo de hoje, sendo que a dimensão profética que o nosso Grupo Executivo Nacional trabalha em 2026 é justamente vivenciar o carisma do MCC como sinal de unidade e caridade. E aí a gente faz esse pequeno enfeite aqui, tratando sobre a dignidade da pessoa humana dentro desse contexto. E aí eu retomo aqui mais uma vez aqui para o nosso irmão Adlin, para ele tratar da gente de um ponto muito específico, que nós trabalhamos muito também dentro da nossa dimensão de pós-cursilho, que é quando trata da amizade, né? Qual é o papel, qual é a importância de nós termos esses laços de amizade para, de fato, darmos vazão a esse carisma? Como que o senhor observa, como que o senhor vê isso? Eu acho, assim, de suma importância, né, o que diz o nosso Papa Leão na sua encíclica, né, na Fratelli Tutti, que ele vai dizer: somos todos irmãos. E aí reside, né, o carisma do movimento. Nós compreendemos que nós, primeiramente, só conseguimos fazer uma amizade verdadeira quando nós compreendemos a encíclica do Papa, na qual ele vai dizer: nós somos todos irmãos. E aí eu gostaria de voltar para uma questão que às vezes não é entendida por muitas pessoas, não é? Como é a questão do carisma também de ser irmão um do outro, não é? E às vezes nós confundimos as coisas, não é? Nós somos totalmente iguais perante Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos procurar permanecer nessa imagem. Como nós permanecemos nesta imagem? Nos reconhecendo como irmãos. E quando nós nos reconhecemos como irmãos, nós automaticamente fortalecemos a nossa amizade. Nós devemos entender uma coisa muito importante na nossa vida. A nossa missão é em diferentes locais. A nossa profissão, ela é diferente. Nós temos funções diferentes, mas nós somos totalmente iguais. Precisamos compreender que não somos melhores que ninguém. E quando nós compreendemos esta igualdade existente, aí nós podemos dizer, de fato, nós estamos construindo uma verdadeira amizade. E aí nós voltamos ao carisma do MCC, né? A evangelização de ambientes é a construção desta verdadeira amizade. Fazer com que o outro que está ao nosso redor compreenda que nós não somos melhores, que nós somos iguais. Porém, nós oferecemos um caminho. E este caminho é a missão que nós recebemos enquanto batizados. Perfeito. Recebemos... E fazendo aqui um link rapidinho, para a gente finalizar nosso primeiro bloco, eu passo aqui a palavra para a tia Áurea, para ela retomar justamente esse ponto que eu acabei de interrompendo, para falar justamente sobre a questão da amizade, não apenas, digamos que na realidade fática do dia a dia da vida, mas a amizade digital, que é aquilo que a nossa irmã, para quem não sabe, nós estamos continuando aqui o nosso subsídio à Escola Vivencial, a Pedagogia do Caminho,
Então ela destaca aqui que nós precisamos de uma sabedoria espiritual. Eu achei muito interessante essa abordagem que ela coloca. Nós precisamos ter uma sabedoria espiritual para que no mundo virtual surjam também verdadeiras amizades. Então, como a gente pegar tudo isso que o tio Adelin trouxe para a gente e transportar para o mundo digital? Porque a gente sabe que no mundo digital muitas vezes a gente fica na superficialidade, né? No raso, a gente não aprofunda. Nos bastidores, a gente até comentava antes da gravação, né? Da superficialidade, dos relacionamentos líquidos, da juventude principalmente, né? Que não se olha mais, que não se conecta, que não olha no olho. E como nós vamos ter essa sabedoria espiritual para aprofundarmos essa amizade no ambiente virtual? Eu diria que um desafio hoje é a gente ter maturidade espiritual. A maturidade da vida da gente. E a gente sabe que a maturidade ela vem com o tempo. Ainda agora também nós comentávamos que nós somos de uma época em que o digital estava bem longe da gente. E eu também comentava o quanto foi difícil entrar nessa era digital, trazendo a escola vivencial, que foi a época da pandemia, né? Sendo essa era digital algo que não tem volta, é preciso que a gente tenha esse cuidado. É preciso que nós que estamos trabalhando a questão das mídias, a escola vivencial digital, que tudo seja muito à luz da palavra de Deus. Que a gente evangelize à luz da palavra de Deus. E que realmente a gente consiga essa maturidade para que as coisas não sejam tão superficiais, né? Porque hoje você tem 1000 amigos, mas qual deles vai te estender a mão na hora que tu precisares? E uma coisa também que o nosso livrinho aqui coloca, é que você também não pode se esconder, né? Você não pode, se eu estou bem, por que eu não posso chegar na igreja? Se eu estou bem, por que eu não posso chegar lá na escola vivencial? Nós sabemos que as mídias digitais, elas foram um recurso muito importante. Elas foram, assim, importantíssimos. Na época da pandemia, elas estouraram. Uhum. Elas salvaram vidas. Elas levaram a igreja para dentro da nossa casa. Elas levaram a formação. E hoje, inclusive, as mídias digitais, elas fazem parte da mensagem formação e educação permanente da fé. Porque você pode ter muita formação, né? Agora, a questão da verdadeira amizade é que vem a questão da maturidade. É que vem a questão de tudo ser à luz da palavra de Deus, né? Que a gente não trabalhe assim por trabalhar, né? E o próprio livro também ele vai dizer para a gente que até os nossos irmãos que estão nos assistindo, eles estão ansiosos por conhecimentos. E é uma responsabilidade muito grande de nós que estamos aqui, porque nós também estamos evangelizando um ambiente. Nós estamos evangelizando num ambiente virtual, que tem o seu lado negativo, mas assim, a gente vê aqui um lado muito positivo. Eu, pelo menos, assim, para mim... É entusiasta, né? Desde que a gente fez a escola vivencial, de quando começou e como ela terminou, e os frutos que nós colhemos disso, né? Nós fizemos muitos amigos, amigos verdadeiros. E que perduram até hoje, né? Perduram até hoje. E quando a gente vê os ambientes, quando a gente vai à reunião do núcleo, a gente vê que realmente nós somos amigos. Nós estamos seguindo o que nos disse o nosso Papa Francisco, porque as nossas amizades feitas no núcleo de 10, 15, 20 anos, as nossas amizades feitas na escola vivencial são amizades concretas, são amizades que foram construídas com base na palavra de Deus. É maravilhoso ouvir isso, tia, porque a gente comentava também que o carisma é como a semelhança de uma semente, né? Que ela tem
a sua semente própria, ela é única, e essa semente, se ela for adubada, se ela for regada, ela vai produzir muitos frutos. E aí a gente poderia fazer essa metáfora também com o que a senhora acabou de falar, né? Que ao longo do tempo você vai nutrindo essas relações, você vai nutrindo essas amizades no núcleo da escola vivencial e vai perdurando, vai permanecendo, né? E você pode passar muito tempo sem ver uma pessoa. Mas quando vê novamente... Olha quando você vê alguém com essa camisa, aí bate um negócio gostoso aqui dentro, Exatamente. né? Porque você sabe que ali tem alguém que vive o carisma do MCC. Perfeito. E aí fica um desafio para você também que está nos acompanhando, observar, olha os nossos episódios anteriores, observe nesse episódio mesmo o que diz a letra da nossa vinheta, que também vai sintetizar isso que nós acabamos de falar. E retomando o nosso último bloco, nós vamos destacar aqui a importância, né? A importância da gente entender essa dinâmica que nós estamos retomando nesse ano de 2026, que é justamente nós temos uma escola presencial, né? E uma escola virtual, né? Como que nós vamos trabalhar a completude, né? Qual é o objetivo, qual é a importância de nós termos, digamos, esses dois modelos, mas que têm a mesma finalidade, né? Que é trabalhar a formação, que é trabalhar para facilitar justamente a vivência desse carisma. Quando nós falamos no carisma e na missão, nós vamos entender toda essa importância da escola vivencial, tanto presencial quanto a virtual. Por quê? Nós temos a oportunidade de exercermos o nosso discipulado, né? De sermos discípulos de Jesus Cristo. E aí, uma das coisas assim, muito importantes, você presente lá na escola ou você nos assistindo de forma virtual, você também está conseguindo compreender que o MCC ele vai te ajudar no fortalecimento da tua dignidade. Você vai ser um ouvinte do Mestre, você vai compreender a palavra de Deus, você vai aprender a agir como mestre, e aí você vai compreender que a sua missão ela não está só ali. Nós somos missão em andamento. Para nós chegarmos à nossa completude enquanto ser humano, né, os estudiosos vão dizer, ontologicamente, nós somos seres espirituais. Ontologicamente, nós somos seres religiosos. Ontologicamente, nós precisamos de Deus na nossa vida. E a escola, tanto presencial quanto virtual, nos proporciona isso. Compreendermos Deus na nossa vida. Aí nós vamos compreender o Cristo quando entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando nós estamos na escola presencial ou estamos acompanhando a escola virtual, nós podemos dizer também: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu estou exercendo o meu discipulado. Eu estou buscando ser ouvinte da mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo está me mostrando um caminho. Jesus Cristo está me mostrando o que Ele quer de mim. E aí nós vamos compreender de uma forma mais profunda a Sagrada Escritura, que diz que a missão do Cristo é que eu não perca nenhum daqueles a quem me foi confiado. O Pai me confiou, não é? Perfeito. Aula, né? Que aula! Que aula! Estou aqui como aluno hoje. E adiantando, né, dentro dessa sistemática, que não, como nós já falávamos no início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, dentro dessa dinâmica, né, do carisma do movimento no mundo de hoje, nós estamos trabalhando hoje a dignidade da pessoa humana e a amizade social. Aí eu vou ler esse trecho aqui para passar para a senhora, tia. A amizade social, segundo a encíclica Fratelli Tutti, né? É fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Aí eu gostaria que a senhora relacionasse para a gente como nós vamos
trabalhar ou melhor viver essa amizade social. Que quando a gente coloca aqui amizade social na Fratelli Tutti, né, à luz lá da iluminação que o nosso pontífice teve, não é uma amizade apenas com o humano, com o ser humano, com o cosmos, mas na verdade é uma completude, né? É observando a Mãe Terra, a Mãe Natureza, o cosmos, como muito bem colocado aqui, não é? Então, é uma visão holística, né, do nosso meio, do nosso ambiente. Como que nós vamos viver isso? A palavra-chave é fraternidade. Fraternidade. E como você está dizendo, a gente não pode viver o próprio carisma do MCC como uma pessoa individual. Isolada, né? Isolada. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado, né? Então está tudo conectado. Um olhar sobre si mesmo. Está tudo conectado. Então, para viver o carisma, eu tenho que estar realmente conectado com esse mundo onde eu vivo, com a nossa casa comum, com o nosso meio ambiente, com a família, com o que nos traz a campanha da fraternidade, né? Que é uma coisa que é um dos carismas que nenhum cristão pode fugir, né? Nós estamos falando aqui sobre a amizade social e a dignidade humana. Tem coisa para tirar mais a dignidade da pessoa do que ela não ter onde morar? Tem coisa para mais triste do que a pessoa não ter um teto? Então, dignidade social assim, é muito amplo, né? Lógico, aqui a gente está falando mais em relação à questão das amizades, né? E nessa mesma página, Marlon, a gente vindo aqui para o terceiro parágrafo, eu vi assim, um termo que é muito interessante, né? Vai dizer que a nossa missão ela parte do coração do Evangelho e ela vai nos chamar de missionários digitais. Olha que termo bacana, né? Eu confesso que a primeira vez lendo esse livro, foi a primeira vez que eu vi esse termo voltado com uma importância dentro da igreja, um missionário digital. A gente já fez muita missão, a gente já foi para muitos lugares, mas hoje nós somos esses missionários digitais. E o nosso grande compromisso, a nossa grande responsabilidade como missionários digitais, e o nosso livrinho aqui ele vai dizer, é a responsabilidade com alguns irmãos que ainda eles não sabem direito como caminhar nesse mundo digital, né? Nesse mundo onde tem o lado bom e tem o lado ruim, onde tem o missionário digital, mas tem muita gente fazendo coisas que não são... Ou que até se aproveitam. Se aproveitam disso, né? E se a gente fosse falar desses aproveitadores aí... Seria um outro programa. Né? Mas é que nesse mundo digital a gente vai encontrar as pessoas que estão em estradas diversas, que estão em caminhos diversos. E daí o nosso compromisso de missionário digital. Porque essas pessoas, elas podem estar, nosso livro vai dizer, ferida, sofrida, escrava de acessos. E a gente falava antes sobre como está a nossa juventude hoje, né? Essas pessoas não conversam mais nos olhos umas das outras, essas pessoas não têm mais o sentido de família. Então, daí a nossa responsabilidade como esses missionários digitais de abrir esses caminhos, de abrir esses corações e de tentar, de uma certa maneira, chegar nesses corações e curar essas chagas. Porque essas pessoas, elas estão muito chagadas, elas estão muito sofridas, elas estão deprimidas, elas estão sem esperança. Então, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, você evangelizar os ambientes sendo um missionário digital. E quem vai te salvar de tudo isso, quem vai te fortalecer? As Santas Escrituras, a Palavra de Deus. E isso daí dá uma responsabilidade muito grande mesmo. Mas se tu tens fé, se tu és perseverante, se tu vive o teu carisma, se tu vive o teu quarto dia, você consegue. Com certeza. Aí eu vou passar essa temática aqui já para a gente se encaminhar para a nossa
finalização do nosso podcast de hoje, né, o Pode Agir. Se você ainda não segue o nosso perfil, por favor, nos siga, compartilhe, não deixe de comentar, porque isso nos ajuda, né, a fortalecer aqui o nosso programa para que mais pessoas tenham acesso a essa nova forma, né, ou essa retomada da nossa evangelização. Por que eu vou passar para o senhor essa temática? Porque o senhor já confirmou aqui para isso que o senhor gosta muito de estudar, né? A gente já percebeu que ele é um estudioso nato, né, autodidata. Como que nós podemos mitigar, né, diminuir, digamos que esses aproveitadores digitais, né, que nós acabamos de falar, que nós somos chamados hoje de evangelizadores ou missionários digitais. Como que nós, enquanto comunidade cursilista, como que nós, enquanto católicos, juventude, né, idosos, adultos, enfim, como que nós poderemos filtrar essas informações? Porque nós somos bombardeados, né, por diversas informações, texto, imagem, vídeo. Como que nós poderemos ser esses agentes que vão filtrar para saber de fato o que condiz com aquilo que a gente já destacou aqui, com a verdade? A Áurea tocou assim um ponto muito, muito importante, né? Que é exatamente a nossa evangelização digital. Qual é a nossa função de evangelizador digital? É exatamente aquilo que os discípulos não conseguiram compreender. Quando Cristo chega no meio deles, não é? E se revela de todas as formas, e aí depois eles vão refletir. Ainda não ardia o nosso coração. Quer dizer, ainda não tínhamos compreendido. Então, a nossa missão de evangelizadores digitais, ela se cumpre aí. Quando nós conseguimos fazer o seu coração arder, quando nós conseguimos fazer o seu coração arder, aí a nossa missão ela está realizada. Aí nós conseguimos dizer bem assim, exatamente estamos exercendo o nosso discipulado. Quando nós conseguimos fazer com que as pessoas consigam entender que o nosso coração ele precisa arder. E aí São Paulo vai nos dar aquele recado lindo e maravilhoso, né? Existe a necessidade de nós transformarmos o nosso coração. O coração de pedra não é o coração que ama. O único coração que consegue amar é o coração de carne. E exatamente aí reside a completude da nossa dignidade. Aí existe a completude entre a nossa alma e o nosso corpo. Quando nós conseguimos entender que a minha ligação com Deus é através do amor. E aí nós voltamos ao que diz o maior evangelizador. Amar a Deus e amar o próximo, né? A transformação da nossa vida, ela consiste no amor. E para que haja o amor na nossa vida, o nosso coração ele precisa arder. Ele precisa compreender. E é assim que é isso que Paulo diz. Transformai-vos os vossos corações. Transformai-vos o coração de pedra no coração de carne. Porque só ama o coração que é sensível. Só ama o coração que compreende. Só ama aquele coração que, de fato, compreendeu qual é a sua missão. Amém. Amém. Então, assim, nós nos encaminhamos para os nossos agradecimentos, já deixando o convite aí para a nossa próxima quarta-feira, nossa escola presencial, que nós daremos continuidade, né, a essa temática da pedagogia do caminho. Mas, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês façam as suas considerações finais. Eu quero agradecer bastante, né? Foi uma experiência assim, muito enriquecedora. Falar da amizade social, né? Falar da escola, falar do carisma do movimento, é sempre muito, muito, muito bom. Falar do quarto dia, né? Ser um exemplo, né? A gente que já tem essa caminhada aí de 33 anos e não importa o tempo, o importante é viver o carisma, né? O importante é viver a amizade social
e feliz de, a partir desse momento, ser uma evangelizadora digital. Olha que legal, muito bom. Senhor tio. Eu gostaria assim também de agradecer muito, mas também deixar ainda um último recado, né? Sempre, como evangelizador, nós somos convidados a nos converter e acreditar no Evangelho. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. Então nós somos sempre convidados à conversão, à mudança de vida e aproveitar que nós ainda estamos na Páscoa, né? Lembrar que o Cristo, ele ressuscita a cada dia na nossa vida e em nossos corações. Então, vamos aproveitar esse momento assim muito especial para nós buscarmos sempre a nossa conversão. Perfeito. E assim a gente finaliza o nosso programa de hoje, destacando as 3 palavrinhas que o Senhor trouxe para a gente, né? À luz do nosso documento, que é a busca da paz, da justiça e da verdade, né? Que todos da nossa comunidade cursilista ou não cursilista tenha essa sede, né? Que esse coração ele arda por esse tripé aí, não é? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Em cada continente soa nossa voz.